A coisa mais cara do universo, sim, grandiosa, é chamada de antimatéria. A teoria da sua existência foi registrada pela primeira vez em 1930, quando o elétron foi descoberto. Os cientistas pensavam que isso poderia significar que a antipartícula dela também deveria existir, e chamaram essa partícula hipotética de positron. Mais tarde, também se provou a existência dos opostos de outras partículas elementares, os prótons e nêutrons. Os chátons vieram depois. Quando uma partícula e seu gêmeo maligno colidem, desaparecem, liberando literalmente toneladas de energia. 10.000 vezes mais que uma reação nuclear. Mas tem um porém. Leva cerca de 100 bilhões de anos para surgir apenas 1 grama de antimatéria. E ela só pode ser criada usando o Grande Colisor de Hadrons. É por isso que o custo desta substância é de cerca de 62 trilhões de dólares. E não estamos nem perto de conseguir tanto. Ao longo de toda a história de observação espacial, apenas 2 objetos de outro sistema estelar, ou talvez mesmo de outra galáxia, entraram no nosso sistema solar. O primeiro foi o asteroide Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo foi Borisov, um cometa descoberto em agosto de 2019. A nuvem de poeira que o cerca permite que os cientistas aprendam mais sobre as substâncias que podem ter chegado até nós de outra galáxia. Uma estrela incomum em forma de lágrima foi descoberta. Ela tem quase o dobro da massa do Sol e parece uma grande gota de lava por causa da estrela anã que fica nas redondezas. A amiguinha atrai a energia da sua irmã mais velha e distorce sua superfície. Os buracos negros também podem fazer isso. Há uma estrela a cerca de 215 milhões de anos-luz de distância de nós que foi espaguetificada por causa da gravidade de um buraco negro próximo. Os astrônomos tiveram que usar dezenas de telescópios para registrar o evento. No final, viram um buraco negro engolindo uma estrela, que se espichou até virar um fino raio de matéria. Enquanto comia, o buraco também ejetava bilhões de toneladas de material estelar para o espaço. A cerca de 250 milhões de anos-luz de distância, no entanto, há uma história de sobrevivência milagrosa. Em 2020, uma gigante vermelha chegou muito perto de um enorme buraco negro, 400 mil vezes mais pesada que o Sol, e foi pega pela sua atração gravitacional. Normalmente, isso significa que não há escapatória. Uma vez que um buraco negro pega algo, ele nunca vai largar sua presa. Nesse caso, a estrela de alguma forma conseguiu escapar. A maioria de suas camadas externas foi sugada pelo monstro faminto, deixando para trás apenas o núcleo derretido, uma anã branca. E usando essa perda de massa, ela se desprendeu do puxão do buraco negro e começou a circulá-lo em uma órbita cada vez maior. Os cientistas têm certeza de que a anã branca ainda está presa para sempre, pois o buraco continua a tirar lascas dela à medida que avança. No final, a estrela se resfriará e se tornará um planeta que se parece muito com Júpiter. Mas isso só pode acontecer em cerca de 1 trilhão de anos. Eu não estarei mais por aqui, então. E muito mais distante do que o universo alcança até então. Foi provado que um planeta pode orbitar um buraco negro como faria com uma estrela. A energia do buraco alimentaria tal planeta. Mas para sobreviver em tais condições e não ser empurrado para dentro do horizonte de eventos, o planeta deve orbitar muito rapidamente, quase à velocidade da luz. E o próprio buraco negro deve girar na mesma velocidade. Não posso deixar de imaginar como seria o tipo de vida em um planeta assim. Rápido? Terremotos na Lua, ou devo dizer, luamotos. Não são coisa de ficção científica. Eles ocorrem com tanta frequência como em nosso planeta. E quando acontecem, são mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que os luamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente inativo. Mas observações mais recentes mostraram que ele ainda tem terremotos fracos de vez em quando. Você provavelmente nem conseguiria senti-los se estivesse na superfície de Marte. Mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão ocorrendo naquela paisagem vermelha e empoeirada. A uma distância de 640 anos-luz do Sol, os cientistas descobriram o planeta VASP-76b, onde chove ferro. Ele fica muito próximo do Sol dele e sempre voltado para a estrela com o mesmo lado. O termo para isso é rotação sincronizada. A temperatura no lado ensolarado é tão alta que os metais derretem e evaporam ali. A outra metade do planeta é fria o suficiente para que os metais se condensem novamente e caiam como chuva. Falando em sincronismo de rotação, com a nossa Lua é da mesma forma. Não há lado escuro nela.
ela apenas está sempre voltada para nós com uma face. Quando o nosso satélite natural fica entre a Terra e o Sol, a chamada face escura fica fortemente iluminada. Mas simplesmente não conseguimos vê-la daqui do nosso planeta. Imagine apenas. Acontece que há uma abundância de planetas no universo e até mesmo na galáxia da Via Láctea que tem líquido ou água congelada. O mais próximo fica dentro do nosso sistema solar, é Júpiter, a partir de uma de suas luas, Europa. Os cientistas têm quase certeza de que, sob sua superfície congelada, existe um verdadeiro oceano de água. Mas é muito cedo para fazer alarde sobre a possível vida nesses planetas. A água líquida é apenas uma das muitas coisas que precisam existir para que a vida surja. Na verdade, existe um lugar a milhões de anos-luz de distância onde existe uma nuvem espacial flutuante feita inteiramente de água. É tanta quantidade que daria para encher todos os nossos oceanos 140 trilhões de vezes, um pouco mais do que precisamos. A água na Terra é, na verdade, um quebra-cabeça cheio de mistérios e enigmas. A teoria mais conhecida é de que ela foi trazida para cá por cometas e asteroides gelados que deixaram para trás não apenas crateras enormes, mas também a substância líquida, graças à qual pudemos nos desenvolver. Mas no espaço, há uma grande quantidade de matéria orgânica e, em condições específicas, ela poderia resultar em tanta água que seria o suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Os pesquisadores fizeram um experimento em que aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e petróleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também ter vindo do espaço sideral. E, no entanto, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que cada quinta estrela semelhante ao Sol pode ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não qualquer um, veja bem. Ele tem um núcleo rochoso e uma superfície, e é de um tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável de sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar um lar para seres vivos, os micróbios pelo menos. E se existem bilhões desses planetas em nossa galáxia, você poderia dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. E agora multiplique isso pelo número de galáxias do universo, considerando também que muitas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas como o Sol e planetas como a Terra, e alguns deles são certamente mais parecidos com o nosso do que outros. Até recentemente pensávamos que nossa galáxia parecia uma espiral circular, mas pesquisas recentes mostraram que ela se parece mais com uma batata Pringles. Os cientistas mediram as distâncias entre o Sol e outras estrelas e criaram um mapa tridimensional da Via Láctea com base nesses dados. Descobrimos que nossa galáxia é ligeiramente curvada nas bordas e forma um S. E veja só, talvez possamos andar eretos por causa de explosões de supernovas. Cerca de 2 milhões e meio de anos atrás, uma supernova enviou raios cósmicos ao nosso planeta. Eles desencadearam uma série de tempestades elétricas na atmosfera da Terra, que se transformaram em temporais. Esses, por sua vez, causaram incêndios florestais no nordeste da África, onde viviam nossos ancestrais. Os incêndios transformaram a área da floresta em uma savana. A pressão atmosférica mudou, e nossos ancestrais tiveram que se apoiar nas duas pernas para sobreviver. A maior explosão desde o Big Bang foi registrada em 2019. Ela aconteceu no superaglomerado de Ofiuco, que reúne milhares de galáxias. De acordo com os cientistas, a explosão foi igual a 20 bilhões de bilhões, são 18 zeros, de megatoneladas de explosões acontecendo uma vez a cada milissegundo durante 240 milhões de anos. Eu terei que confiar nisso. Minha matemática não é tão boa. Lembra do asteroide que destruiu os dinossauros na Terra? Quem poderia esquecer? Pode ter havido outro show espacial que terminou mal para pelo menos 75% de toda a vida do nosso planeta no passado. Há aproximadamente 360 milhões de anos atrás, uma explosão de supernova ocorreu a cerca de 65 anos-luz de distância de nós, e os raios cósmicos enviados por ela varreram a camada de ozônio de nossa linda bola azul. Se estivesse mais perto, toda a vida poderia ter facilmente acabado. Atualmente, a maior ameaça para nós vem na forma de Betelgeuse, uma estrela gigante a cerca de 600 anos-luz de distância. Se ela explodir em uma supernova, veremos isso a olho nu, mesmo durante o dia. Os eclipses solares são truques de mágica cósmica durante os quais a Lua repentinamente engole o Sol. Vamos tentar descobrir exatamente como funcionam e como você pode observar pessoalmente um desses eventos fascinantes.
Tudo começa quando a Lua, o Sol e a Terra se alinham de maneira reta, com o nosso satélite posicionado diretamente entre nós e a nossa estrela. Esse alinhamento é possível porque a órbita lunar ao nosso redor é ligeiramente inclinada em relação à da Terra ao redor do Sol. Os eclipses solares acontecem apenas durante a Lua nova, quando ela está mais próxima do nosso planeta em sua órbita. Então, quando o alinhamento está correto, a sombra lunar é lançada sobre a Terra, impedindo que a luz solar chegue até nós. Imagine estar em uma sala com um interruptor gigante, mas em vez de apagar a luz, você apenas a encobre com uma grande e velha lua. Isso é basicamente o eclipse solar. Ele não ocorre de maneira regular, apenas algumas vezes por ano. A frequência é determinada por muitas coisas, como o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra, e pela posição do nosso satélite em sua órbita ao nosso redor. Existem 3 tipos principais de eclipses solares: total, parcial e anular. O total ocorre quando a Lua cobre completamente o disco do Sol e o céu fica escuro como se fosse noite. Essa fase pode durar de alguns minutos a pouco mais de 1 hora, dependendo da distância entre o nosso satélite e a Terra no momento. Esse evento só pode ser visível de uma região específica chamada de Caminho da Totalidade, tipicamente uma estreita faixa de solo firme ou mar. E se você estiver exatamente no lugar certo, poderá desfrutar dessa vista maravilhosa. Infelizmente, nem todo mundo tem essa sorte. Às vezes, a Lua cobre apenas parte do Sol. Nesse caso, você o verá de forma crescente, em vez de totalmente encoberto. Esse é chamado de eclipse solar parcial. E se você for realmente azarado, a Lua pode estar muito longe da Terra para cobrir completamente a nossa estrela. Nesse caso, verá um anel brilhante de luz solar ao redor da silhueta do satélite. Isso é chamado de eclipse solar anular. Os eclipses solares estão entre os eventos celestes mais espetaculares que podemos observar. São vistos e estudados ao longo da história e desempenharam um papel significativo em nossa compreensão astronômica. Por exemplo, os utilizamos para medir o tamanho e a distância da Lua e do Sol, para estudar a atmosfera solar e para testar a teoria da relatividade geral de Einstein. Eles sempre foram importantes para as pessoas, por isso não é de surpreender que ao longo do tempo tenham estado ligados a diferentes mitos e superstições. Algumas culturas os viam como um sinal de coisas terríveis por vir ou uma maneira de falar com suas divindades. Outras pensaram que poderiam ser usados para prever o futuro ou espantar os maus espíritos. Todas essas crenças mostram o quanto esses fenômenos significaram para as pessoas. Houve muitos eclipses solares fascinantes e memoráveis ao longo da história, cada um com sua própria história ou significado. Aqui estão exemplos de alguns dos mais misteriosos, legais ou famosos. O de Tales é um dos mais conhecidos da história. Diz-se que ocorreu no ano 585 a.C. e foi previsto pelo antigo filósofo grego Tales de Mileto. Segundo a lenda, ele foi capaz de prever o evento estudando os ciclos da Lua, e dizem que sua previsão surpreendeu e assustou as pessoas da época. O de Ptolomeu foi um eclipse solar total que teria ocorrido no ano de 150. É famoso porque está mencionado nos escritos do antigo astrônomo grego Ptolomeu, que usou suas observações dos ciclos da Lua para fazer sua previsão, que também surpreendeu e alarmou na época. O eclipse do século ocorreu em 11 de julho de 1991 e foi visível em uma parte substancial da América do Sul. Foi o total mais longo do século XX, com mais de 6 minutos e meio de duração. O das pirâmides aconteceu em 20 de março de 2015 e pôde ser visto em partes da Europa, África e Oriente Médio. Ficou famoso porque passou diretamente sobre as antigas pirâmides de Gizé, no Egito, proporcionando uma oportunidade única para cientistas e turistas estudarem o fenômeno a partir desse local histórico. E ainda o Grande Eclipse Americano de 2017, visível em grande parte dos Estados Unidos, de costa a costa. Foi o primeiro que pôde ser observado no país em quase 40 anos, então atraiu milhões de espectadores e foi amplamente coberto pela mídia. Como se trata de algo que acontece muito raramente, você não gostaria de perder. Felizmente, temos um calendário dos que ocorrerão nos próximos anos. O Grande Eclipse Norte-Americano de 2023 é esperado para ser visível em uma porção substancial da América do Norte, desde o noroeste do Pacífico até a região dos Grandes Lagos. O dos Andes, de 2024, gera a expectativa de ser visto em partes da América do Sul, incluindo partes do Chile e Argentina. Vai ser o primeiro total que poderá ser apreciado no continente desde o eclipse do século em 1991. O do Ártico, em 2025, será visível na parte ártica do nosso planeta, incluindo regiões do Canadá e Groenlândia,
e o primeiro do tipo a ser observado na região em quase 100 anos. E tem ainda o do Pacífico, em 2026, que poderá ser apreciado em partes do Oceano Pacífico, incluindo Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Vale a pena notar que o momento exato e a visibilidade deles podem mudar à medida que previsões mais precisas forem feitas. Além disso, alguns outros também podem acontecer nos próximos anos. Não se esqueça de verificar os detalhes online. Mas a questão mais importante é: como os assistimos? A resposta: com muito cuidado. Aqui estão algumas dicas gerais. Use proteção adequada para os olhos. Nunca olhe diretamente para o sol, mesmo durante um eclipse. Não vale a pena arriscar a visão. Para fazer isso com segurança, utilize coisas como óculos específicos certificados ou um projetor pinhole. Esses dispositivos permitem observar o evento sem olhar diretamente para o sol e ajudam a proteger os olhos dos efeitos nocivos dos raios solares. Encontre um bom local de visualização. Para obter a melhor visão de um fenômeno como esse, é importante achar um ponto que esteja dentro do caminho dele e tenha uma visão clara do céu. Use uma câmera ou telescópio. Se tiverem filtro solar, dá para tirar fotos ou observar tudo mais de perto. Apenas certifique-se de utilizar um filtro solar para proteger os olhos e equipamentos. Mantenha-se informado. É importante estar atualizado sobre os detalhes de um eclipse solar, incluindo o momento exato, a localização e o tipo. Essas informações podem ajudar a planejar o espetáculo e a garantir o equipamento adequado e as precauções de segurança. É isso. Simples, não é? Seguindo essas dicas, você conseguirá ver os eclipses solares com segurança e responsabilidade. E se der certo, certifique-se de tirar algumas fotos e compartilhá-las com seus amigos. Afinal, essa é uma experiência única na vida. Estamos viajando pelo espaço à velocidade da luz. A rota da Terra até o Sol nessa velocidade é de apenas 8 minutos, mas levaríamos cerca de 35 anos para chegar ao nosso destino, o que, por sinal, ainda é muito rápido. Em comparação, um foguete convencional levaria cerca de 600 mil anos para fazer essa viagem. E aqui estamos nós. É um sistema estelar incrivelmente muito semelhante ao nosso, e nossos cientistas suspeitam que a vida poderia existir aqui, assim como na Terra. Uma anã vermelha, 30% do tamanho e peso do Sol, fica no coração desse sistema solar, mas estes são os planetas que orbitam a estrela que mais nos interessam. O primeiro deles é L9859b. Seu tamanho está em algum lugar entre a Terra e Marte, mas é muito leve. Tem apenas metade da massa de Vênus. No entanto, a vida é impossível nesse planeta rochoso. Ele fica muito próximo da estrela e é tão quente que você queimaria um bolo se tentasse assá-lo em sua superfície. É cerca de 100 graus acima da temperatura do seu forno. O planeta faz um círculo completo em torno de sua estrela hospedeira em apenas 2 dias, em comparação com os 365 da Terra, e recebe 22 vezes mais energia do que o que obtemos do Sol. Então, não é apenas quente lá, mas tem muita radiação perigosa. O próximo planeta fica a 4,6 milhões de quilômetros de sua estrela hospedeira. Isso é 13 vezes mais perto do que a distância de Mercúrio até o Sol, e ele faz uma volta completa em torno da estrela em 3,7 dias. Mas o interessante é que o planeta é 30% maior que a Terra e 2 vezes mais pesado. Então, pertence à classe de planetas super-terra. Esses planetas podem ser ricos em gelo de água, metano e hidrogênio. Esses são alguns dos elementos necessários para a existência da vida. Muitos cientistas acreditam que é nesses planetas que civilizações extraterrestres podem viver, mas devido ao grande peso do planeta, ele tem uma força gravitacional forte. Portanto, essas civilizações podem não ser capazes de voar para o espaço, porque é mais difícil para elas sair da armadilha gravitacional de um planeta super-terra. No entanto, a vida não é possível aqui, porque o planeta ainda está muito perto da estrela hospedeira. E assim como no nosso sistema solar, os 2 planetas mais próximos estão muito quentes. Mas o terceiro planeta parece mais promissor. L9859d é quase 2 vezes mais pesado que a Terra e 50% maior. Os cientistas calcularam que cerca de 1/3 de sua massa poderia ser água. Para comparação, a massa de toda a água na Terra é de apenas 0,02%. A presença de água é a principal condição para o surgimento da vida. No entanto, só podemos imaginar onde essa água pode estar. Pode estar na superfície. Altas temperaturas, porém, podem transformar grandes oceanos em nuvens gigantes de vapor, e a água também pode estar contida nas águas subterrâneas abaixo da superfície. Bom, ainda não temos como saber isso com certeza. Vamos passar para o próximo planeta nesse sistema estelar.
Esse planeta recém-descoberto é da classe Super Vênus, L9859e. É um planeta rochoso com 3 vezes o tamanho da Terra. A classe Super Vênus significa que o planeta é pesado o suficiente para ter uma atmosfera, mas as condições lá são mais parecidas com uma estufa. Diferentes gases enchem a atmosfera de lá. Os raios estelares passam por eles para a superfície do planeta, refletem nela e sobem. Mas os gases densos não os deixam sair da atmosfera. Então o planeta fica cada vez mais quente. Esse é o efeito estufa que nos esforçamos tanto para evitar na Terra. Além disso, o vento estelar transporta vapor de água e outros elementos das camadas superiores da atmosfera para o espaço sideral. A vida não pode existir em tal planeta, nem jamais poderia se originar, assim como no planeta irmão da Terra, Vênus. Até agora, todos os planetas que analisamos estão fora da zona habitável da estrela hospedeira. Esse é o ponto ideal, a uma distância perfeita da estrela, não muito perto para que o planeta não seja muito quente e a água de lá não evapore instantaneamente, e não muito longe para que o planeta não seja um deserto frio. E os planetas B, C, D e E estão muito próximos da estrela hospedeira. Mas há outro planeta hipotético, F, nesse sistema solar, localizado bem nesse ponto ideal. Esse candidato à superterra é 2,5 vezes mais pesado que o nosso planeta natal. Portanto, temos esperanças de que seja um mundo rochoso, assim como os outros planetas desse sistema estelar. O peso do planeta F é suficiente para ter uma atmosfera densa, e a temperatura em sua superfície deve ser adequada para que a água exista lá na forma líquida. O planeta faz um círculo completo em torno de sua estrela hospedeira em 23 dias, o que literalmente significa que é ano novo a cada 3 semanas. Não é muito provável, no entanto, que haja uma civilização lá que o celebre. Na verdade, a própria existência desse planeta é muito duvidosa, porque ainda não temos evidências diretas. Todos os outros planetas foram descobertos pelo método de trânsito. É quando apontamos nossos telescópios diretamente para uma estrela e vemos seu brilho mudar. Quando há uma ligeira queda no brilho da estrela, é quando um planeta passa entre nós e a estrela. Como este ponto. Temos um curto período de tempo enquanto o planeta está na luz da estrela para determinar seu tamanho e velocidade. Às vezes, podemos observar esses trânsitos de Mercúrio e Vênus no disco solar. E existem pelo menos 29 planetas potencialmente habitáveis lá fora no espaço distante que podem observar a Terra da mesma maneira. Cerca de 1.715 estrelas em algumas centenas de anos-luz estão perfeitamente localizadas para isso. Cada estrela tem planetas ao seu redor, mas apenas 29 deles estão na zona habitável. Então, realmente poderia haver vida e uma civilização extraterrestre inteligente por aí. Se assim for, eles poderiam apontar seus telescópios para o Sol e ver um pequeno ponto passar pelo disco solar. E eles poderiam ter feito essas observações pelo menos nos últimos 5.000 anos. Então, poderiam ver como nossa civilização nasceu e como evoluímos. Além disso, esses planetas estão próximos o suficiente para captar nossos sinais de rádio e até transmissões de televisão. Mas isso funciona nos 2 sentidos. Os sinais de rádio viajam pelo espaço à velocidade da luz. Dominamos essa tecnologia há cerca de 100 anos. Então, se realmente houver uma civilização lá fora em algum lugar, também pegaríamos o seu sinal. Mas até agora, isso não aconteceu. Portanto, não temos provas da existência de vida nesses planetas. A descoberta de um sistema estelar como o L9859 é muito importante para nós, porque estamos sempre procurando vida fora do nosso sistema solar. E os planetas da classe Super-Terra são ainda mais adequados para a origem da vida do que o próprio planeta Terra. Esses planetas às vezes são chamados de superhabitáveis. Então, alguns cientistas pensam que a Terra é um bom lugar para a vida, mas não o melhor. Planetas superhabitáveis teriam que ser 30% maiores que a Terra e 2 vezes mais pesados. Isso criaria uma gravidade mais forte, o que tornaria a atmosfera do planeta mais densa e com uma maior concentração de oxigênio. Isso, por sua vez, aumentaria a temperatura média do planeta para 25 graus Celsius perfeitos. Então as plantas prosperariam lá. Além disso, uma gravidade mais forte torna a superfície do planeta mais plana. Isso quer dizer que pode existir mais oceanos lá do que na Terra. Isso tornaria a vida aquática muito mais diversificada. A estrela hospedeira também desempenha um papel muito importante. Deve ser menor que o Sol. Quanto maior a estrela, mais combustível ela queima. Isso significa que a vida útil de tais estrelas é muito menor. Por exemplo, a expectativa de vida útil do Sol é de cerca de 10 bilhões de anos. Mas uma anã vermelha pode viver até 30 bilhões de anos.
Mais tempo, mais oportunidades para o nascimento da vida e evolução. Até agora, os cientistas descobriram 24 planetas superabundantes, mas isso ainda não significa que haja vida lá de verdade. Mas alguns cientistas acreditam que já existem pelo menos 36 civilizações avançadas em nossa galáxia além da Terra. Eles procuraram mundos semelhantes no mapa estelar. Primeiro, encontramos estrelas que se parecem com o Sol entre cerca de 100 bilhões de estrelas em toda a galáxia. Agora escolhemos entre essas estrelas aquelas ricas em ferro. Essas estrelas queimam na temperatura perfeita e ajudam os planetas ao seu redor a ganhar um núcleo de ferro e se tornarem semelhantes à Terra. Agora, vamos escolher estrelas relativamente jovens dessa pilha, porque quando envelhecem, elas se expandem e absorvem os planetas ao seu redor ou os queimam. Uma última coisa, vamos encontrar planetas nessa pilha na zona habitável da estrela. E pronto, 36 mundos podem ser habitados por alguma civilização desconhecida, mas não saberemos ao certo até entrarmos em contato com eles.